Senhor, meus pequeninos! A paz do Senhor, minhas pequeninas! Eu sou a tia Zora e hoje eu vim aqui contar para vocês mais uma história da Bíblia. É uma história muito especial. Eu espero que vocês gostem e curtem de montão. Então já vão logo aí deixando o seu like, compartilhando o vídeo e se inscreva no canal. Eu espero que vocês gostem. Então hoje lá no livro de Êxodo, nós vamos ler aqui o capítulo 2 e o versículo 2 que diz assim: E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo ela que era formoso, escondeu-o 3 meses. Isso mesmo, mas será? Quem escondeu quem? Escondeu de quem? Meus amores, é isso mesmo. A Bíblia nos fala sobre um rei muito mau, aquele que vocês já conhecem bem, aquele chamado de Faraó. Vocês se lembram muito bem de Faraó, pois é dele mesmo que nós estamos falando nesse momento. A Bíblia fala que lá no Egito, o povo hebreu era um povo sofredor e o rei Faraó não estava gostando muito que estavam nascendo alguns meninos, que estavam nascendo crianças. E ele se preocupava então que talvez aqueles meninos crescessem e ficassem inúmeros ao ponto de querer tomar à força o reino dele. Faraó era ganancioso, coração ruim, perseguia o povo de Deus. Então você sabe o que o Faraó fez? O Faraó fez um decreto. Ele falou que a partir daquele momento, todas as crianças que nascessem, e se fosse menino, que era para as parteiras matarem os bebês. Olha que maldade deste rei. Por pura ganância, mandou matar todos os meninos. Então as parteiras ficaram preocupadas e disseram ao rei, mas a gente não costuma fazer muito partos aqui, porque as mulheres hebreias, elas são fortes e elas dão à luz sozinhas. Então o rei Faraó mandou que todos os soldados pegassem todos os meninos que nascessem e lançassem eles ao rio Nilo. E agora? Todas as mães ficavam tristes e choronas, não queriam perder seus filhos, mas a lei era cumprida, o decreto de Faraó era cumprido. Era saber que nasceu um bebê e fosse menino, por mais que as mamães tentassem proteger os seus filhinhos, Faraó ia lá e acabava com a vida daquelas crianças. Mas ali nos hebreus, no meio dos hebreus, existia uma mulher que se chamava Joquebede. E Joquebede, ela deu à luz a um menino. E ela ficou com muito medo de perder o seu filhinho. Quem não ia ter medo, né? Então, o Senhor, ele deu uma estratégia para ela. Durante 3 meses, Joquebede escondeu o bebê dentro da sua casa. Não deixava ele chorar, ninguém veio visitar e ficou quietinho lá escondido. Mas crianças, vocês sabem que os bebês, eles crescem rápido, né? E aí eles ficam, o seu choro fica mais forte. E agora Joquebede não estava conseguindo mais esconder aquele bebê dentro da sua casa. Então ela ficou muito triste, Joquebede. Ela chorava e ela estava muito triste porque ela ia ter que se desfazer daquele bebê. Mas aquele bebê era um escolhido do Senhor. Vocês se lembram que o povo ali, os hebreus, sofriam com a perseguição do rei Faraó? Era um povo sofrido e era um povo servo do Deus vivo. Então, Deus deu uma estratégia para Joquebede. Joquebede pensou, e então o Senhor falou para ela, deu uma estratégia para que ela salvasse aquele bebê das garras daquele rei malvado. Então Joquebede foi lá. Ela mandou fazer um cestinho. Pega aquele cestinho bem feito para não entrar água, não entrar bichos, não entrar nada, e coloca aquele bebê dentro daquele cestinho. Mas para que aquele cestinho? Joquebede, ela sabia que a filha do rei Faraó, ela se banhava em um certo parte daquele rio. Então ela imaginou que o bebê, que talvez aquele cesto desceria sobre aquele lugar, desceria sobre as margens daquele rio, e então a princesa talvez veria aquele bebê.
E então ela fez isso. Ela pegou, fez um cestinho e ela foi até as margens daquele rio e coloca aquele bebê. Então ela chama a filha dela, Miriam, vem até aqui, eu quero que você vá, Miriam, acompanhando esse cestinho para ver até onde ele vai parar, para ver se realmente alguém vai salvar esse bebê. Olha, Deus colocando estratégia no coração de Joquebede para salvar aquele menino que seria tão importante para aqueles hebreus alguns anos depois. E então assim foi. E lá vai o cestinho descendo pelo rio, até que ele chega no meio de os arbustos e ele fica lá parado no meio dos arbustos, exatamente perto de onde a filha do rei Faraó costumava se banhar junto com as suas servas. E lá estava o cestinho. E quando a filha de Faraó começa a se lavar ali no rio, a tomar um banho, ela ouve um chorinho. Ué! Aí ela olha, quem está chorando? Tem alguma coisa por ali. E ela manda que as servas vão lá e traga aquele cestinho para ela. E as servas vão lá e pega aquele cesto do meio daquele arbusto e traz para a filha de Faraó. E quando a filha de Faraó, a princesa do Egito, ela abre aquele cestinho e ela, como não foi a surpresa, o que tinha dentro do cestinho? Um lindo bebê que estava ali dentro daquele cesto e chorava. E aquela princesa então pega aquele bebê em seus braços e fala: ele vai se chamar Moisés, porque das águas o tirei. Isso mesmo que vocês ouviram, crianças. Esse bebê era Moisés. Sim, tia. E qual Moisés? Sim, era aquele Moisés mesmo. Aquele Moisés que libertou o povo cativo do Egito. Esse bebê, sim, era aquele mesmo Moisés que abriu o mar vermelho para que o povo passasse seguro para o outro lado. Então, esse era Moisés, o bebê prometido do Senhor, o libertador de Israel, que foi livre, que foi salvo desde bebê pelas estratégias do Senhor, porque o Senhor tinha um plano na vida de Moisés. Então a princesa, ela pega Moisés e ela fala: eu vou criá-lo, eu vou pegá-lo e vou criar para mim. Porque a princesa também sabia do decreto. Então com certeza ela imaginou que ali era o filho de algum hebreu, de uma hebreia que estava tentando salvar a vida do seu filhinho. Mas agora a princesa se preocupa. Eu não tenho leite, como é que eu vou amamentá-lo? E quem aparece então? Quem estava olhando o cestinho descendo sobre as águas do rio Nilo? A irmãzinha dele, Miriam. E ela então chega para a princesa e diz: eu conheço uma mulher hebreia que pode alimentar esse bebê para você. Aleluia, o nosso Deus é poderoso, não é, crianças? Então, nesse momento, a filha do faraó manda chamar, então, a Joquebede, a mamãe do bebê. E quando Joquebede chega até a princesa, ela pega e entrega Moisés para ela. Que alegria não deve ter sentido Joquebede naquele momento, porque agora ela tinha salvo o seu bebê, ela já ia poder cuidar do seu bebê sem medo, não ia precisar esconder mais, porque agora ela tinha a proteção da princesa, porque agora Moisés era filho da princesa adotivo e a princesa ia cuidar. E ainda mais, crianças, Joquebede ia ganhar um salário para cuidar daquele bebê. Deus, não é maravilhoso? Que alegria deve ter ficado aquele momento a Joquebede, pelo livramento que o Senhor deu àquele bebê, pelo livramento que o Senhor deu àquele filhinho dela, aquele bebê tão pequenininho, e que depois se tornou um libertador, se tornou aquele homem que abriu o mar vermelho e que fez história dentro da palavra de Deus. Porque Deus é assim, quando Ele escolhe, Ele capacita, Ele dá livramento, Ele nos livra, Ele nos guarda e nos protege. Amém, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história e que
Guarde no seu coração essa palavra e lembrando que o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos guia, Ele dá estratégia, Ele prepara pessoas para nos ajudar e para nos guardar. Amém? Fique com Deus. Um grande beijo no seu coração e tchau!